Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Agora, diante dessa situação que está acontecendo, eu não preciso aqui ficar explicando qual é essa situação, mas a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos de uma forma diferente, né? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou disponibilizar toda a aula, alguns vídeos curtos, no máximo 15 minutos, até porque é o limite da conta padrão do YouTube, com a matéria. Vocês vão ver que eu vou fazer uma explicação mais rápida do que a explicação normal, até porque no vídeo vocês podem pausar, vocês podem voltar, assistir quantas vezes vocês quiserem. E em complemento a isso, vocês terão o material de apoio, que é aquele material que eu posto, né, no portal, que vocês já estão com ele, para vocês acompanharem o vídeo com aquele material, fazerem anotações e anotarem eventuais dúvidas. E no horário de aula nós estaremos ou no fórum da faculdade, que o fórum está com algumas instabilidades, mas enfim, parece que o fórum vai ser restabelecido, ou então no Instagram, né, naquela conta específica do Instagram que eu passei para vocês nas mensagens. Se vocês olharem aí nas mensagens do portal, tem lá a conta do Instagram. Eu estarei então nessa conta do Instagram no horário de aula para poder esclarecer eventuais dúvidas que surjam em razão dos vídeos, tá bom? Pessoal, até eu coloquei já no portal o material da unidade 3, da próxima unidade, mas existem, em uma das turmas, eu comecei a falar de continuidade delitiva, eu cheguei na parte final da unidade 2, mas não terminei, e na outra turma nem comecei a falar. Então eu vou, para evitar problemas, eu vou falar então dessa última parte da unidade 2, essa última parte do concurso de crimes, que é a continuidade delitiva, tá ok? Pessoal, quando a gente estudou até agora, então, dois tipos de concursos de crimes. Né? Nós estudamos, em primeiro lugar, o concurso material, que é aquela situação na qual o agente, mediante duas ou mais condutas, pratica dois ou mais crimes. Né? Esse foi o primeiro concurso que nós estudamos. Em segundo lugar, nós estudamos o concurso formal. No concurso formal, ao contrário do concurso material, eu tenho apenas uma conduta. No concurso formal, eu tenho aquela situação em que um agente, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes. Então, o que diferencia o concurso material para o concurso formal é a quantidade de condutas praticadas. Né? O concurso material é o mais comum, né? E o concurso formal, ele não é exatamente uma exceção, mas ele não é tão comum quanto o concurso material. A gente até deu como exemplo de concurso formal aquela situação em que o agente, dirigindo um veículo, ele atropela duas ou mais pessoas. Então, ele, mediante uma única conduta, que é a direção do veículo automotor, ele vem a causar dois resultados diversos. A lesão corporal culposa em uma pessoa e homicídio eventualmente na outra. Ou então duas lesões corporais, ou então dois homicídios. Ou seja, mediante uma conduta única, ele causa dois resultados. Esse é o concurso formal. E o último tipo, a última espécie de concurso de crimes que falta para nós estudarmos é a continuidade delitiva. Pessoal, a continuidade delitiva ela não é difícil, mas ela é a mais esquisita de todas, porque a continuidade delitiva ela é uma ficção jurídica. Na continuidade delitiva, eu sempre tenho diversos crimes sendo praticados. Eu sempre tenho 2, 3, 4, 5, enfim. Eu sempre tenho mais de um crime sendo praticado. Mas a lei, por uma ficção jurídica e como forma de beneficiar o réu, como forma de evitar a imputação de uma pena tão gravosa ao réu, ela considera como se todas essas condutas, como se todos esses crimes fossem um crime só, fossem apenas um crime praticado de maneira continuada, praticado de maneira reiterada. É como se todas as condutas fossem um crime só. Então, pessoal, na continuidade delitiva eu tenho uma situação em que o agente, mediante diversas condutas, ele pratica diversos crimes. No entanto, esses crimes diversos, eles possuem entre si uma conexão. Eles são ligados entre si, eles possuem uma conexão de tempo, de lugar, de modo de execução, que fazem com que a lei considere eles uma mera continuidade um do outro. Né? O exemplo, seria, por exemplo, a situação daquele sujeito que é está acostumado a cometer crimes de furto. Né? Ele comete crimes contra o patrimônio e crimes de furto. Então, aquele sujeito que numa semana ele quebra o vidro de um carro, rouba ali pertences de dentro do veículo, toca-fita não existe mais, mas enfim, a central multimídia, sei lá, do veículo. Aí na semana seguinte ele vai, quebra o vidro de outro veículo e furta outra central multimídia. Na semana seguinte a mesma coisa, na semana seguinte a mesma coisa. Então eu tenho 4 semanas diferentes, o mesmo sujeito praticando o mesmo tipo de crime, da mesma forma, os crimes são próximos, vamos supor que todos ocorreram no mesmo local, na mesma cidade,
Então a lei considera como se os crimes que ocorreram depois fossem uma mera continuação do primeiro crime, de modo a considerar presente aí nesse caso a continuidade delitiva. Tá ok? E aí, pessoal, vou pedir que vocês acompanhem comigo, então, a leitura do artigo 71 do Código Penal, tá? Acompanhem, por favor, a leitura, abram aí o código, site do Planalto, ou enfim. Eu vou fazer a leitura aqui, acompanhem comigo, olha só. Diz o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem as subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Pessoal, essa definição aí do artigo 71, caput do Código Penal, é a definição que eu trouxe para vocês, foi a explicação que eu dei para vocês. Né? Quando o agente, mediante mais de uma conduta, ele pratica diversos crimes, só que esses crimes são da mesma espécie. No entanto, embora sejam da mesma espécie, embora sejam crimes diversos, esses crimes eles têm uma similitude entre si. Eles têm uma relação de continuidade, eles têm uma proximidade de local, de tempo, de modo de execução, que fazem com que eles sejam considerados um só. E aí, consequentemente, como vocês viram aí no final, a forma de aplicação da pena também é diferente. Né? O sujeito não tem as penas somadas, mas a forma de aplicação da pena a gente estuda mais adiante. Pessoal, aí no caput está presente uma coisa que a doutrina chama de crime continuado genérico ou crime continuado comum. Esse crime continuado genérico ou crime continuado comum é o crime continuado aplicado para aqueles crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, que não envolvem violência ou ameaça à pessoa. São crimes que não envolvem nem violência e nem ameaça. Né? E esse crime continuado comum, que está aí no item A do material de vocês, ele necessita da presença, então, do preenchimento de alguns requisitos para que ele ocorra. O primeiro requisito, pessoal, é a pluralidade de condutas. Como nós já vimos, você só vai falar em continuidade delitiva se houver a prática de mais de uma conduta. Caso contrário, não faz sentido. O segundo requisito é que os crimes sejam da mesma espécie, ou seja, os crimes estejam todos previstos no mesmo tipo penal. Então, o sujeito praticou receptação em continuidade delitiva, só receptação. Furto em continuidade delitiva, só furto. Extorsão mediante continuidade delitiva, só extorsão. E por aí vai. Né? O crime praticado em continuidade delitiva tem que ser sempre o mesmo. Se ele praticou crimes diversos, eu não tenho mais a continuidade, eu tenho um concurso material. Né? O terceiro requisito, e talvez o mais relevante deles, é o elo de continuidade, ou seja, um crime ele deve ser entendido como um prosseguimento, como a continuação do crime anterior. E o que define essa continuidade são alguns critérios previstos no artigo 71. Né? O primeiro critério é o critério do tempo, que prevê que deve existir uma proximidade temporal entre eles. A lei não fala qual é essa proximidade temporal, mas a jurisprudência do STJ fixa aí um prazo máximo de 30 dias entre o primeiro crime, o segundo, o terceiro, por aí vai. Né? Ou seja, entre um crime e outro, né? Entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, o prazo máximo entre eles tem que ser de 30 dias. Né? Extrapolado esse prazo de 30 dias, perde-se essa conexão temporal. A segundo requisito, a segunda conexão, são as condições de lugar. Né? O STJ entende que essas condições de lugar devem ser compreendidas como o crime ocorrendo na mesma comarca ou em comarcas vizinhas. Então, ou os crimes continuados eles ocorrem em uma mesma cidade, uma mesma comarca, ou ele ocorre em comarcas contíguas. Então, seria, por exemplo, o assaltante que pratica ali crimes em Vitória, em Cariacica, em Vila Velha e na Serra. Faz tudo parte ali da região metropolitana de Vitória. É considerado, nesse caso, a proximidade de lugar. Então, é válido para fins de continuidade delitiva. Agora, se os crimes são cometidos em estados diferentes ou em cidades mais longe, que, sei lá, crimes de estelionato, aquele estelionatário que viaja, vai de cidade em cidade praticando o crime. Aí, nesse caso, perde-se a continuidade delitiva. Tá ok? E, por fim, né, a maneira de execução. Também tem que existir uma proximidade na maneira de execução. A maneira de execução é o modus operandi, como o agente atua. Né? Os crimes eles devem ser parecidos entre si. Eles têm que ter uma relação de afinidade entre como eles são praticados, como eles são executados. Então, o assaltante lá que quebra o vidro do carro e furta lá a central multimídia. Né? Todas as vezes que ele fizer aquilo, vai ter um modo operandi parecido. Ele vai chegar a pé ou de carro no local onde o veículo está estacionado, vai quebrar o vidro, vai entrar no veículo e vai retirar ali a central. Então, a forma de execução do crime é parecida. Então, o estelionatário que aplica golpes
pela internet, né? A forma de aplicar o golpe, ainda que diversas sejam as vítimas, a forma de aplicar o golpe é sempre a mesma, a história contada é sempre a mesma, a conversa é sempre a mesma e o golpe, no final das contas, é parecido, né? Então, tem que existir pelo menos aí essas três relações de afinidade entre esses crimes para que seja considerada a continuidade delitiva. Perfeito? Então, pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e um elo de continuidade configurado aí pela presença, pela proximidade de característica dos crimes, ou seja, pela afinidade temporal, afinidade de lugar e afinidade de modo de execução, entre outros elementos que puderem ser verificados no caso concreto, embora a lei não faça referência expressa a mais nenhum. Né? E, por fim, pessoal, no item 4 aí, eu coloco para vocês no material que o STJ ele exige ainda um quarto requisito, que é a ideia de um planejamento prévio, ou de um saber, pelo menos um conhecimento prévio do agente de que ele vai praticar esses delitos. É como se ele pratica esses delitos todos em continuidade, mas deve existir ali uma vontade prévia dele praticar esses delitos. Deve existir ali, não necessariamente um planejamento escrito, nada formal, mas pelo menos uma intenção prévia. Né? Então, quando ele começa a quebrar vidro de carro para roubar, para poder furtar a central multimídia, ele já tem a ideia, não, eu vou fazer isso sempre, com regularidade. Então, ele já tem na cabeça dele que ele vai praticar esse crime de maneira continuada. Isso é muito difícil de ser verificado. O mais difícil é você conseguir demonstrar um caso muito concreto, muito específico, em que você veja que não existe isso. Porque é muito difícil você demonstrar essa intenção subjetiva do agente. O que não pode existir é um elemento concreto no caso, concreto, que mostre que os crimes, na verdade, ocorreram por mero acaso, que não havia uma intenção prévia do agente de cometer diversos crimes, mas ele acabou os cometendo. Né? Aí um acaba não sendo continuidade do outro. Isso também se mostraria simplesmente pela ausência de um dos outros requisitos, por exemplo, pela ausência da similitude no modo de execução, que seria mais provável de acontecer. Tá ok? Então, são esses 4 requisitos, né, que estão previstos na lei, na jurisprudência também do STJ, para que esteja presente o concurso de crimes na modalidade continuidade delitiva, genérico ou comum, ou seja, a continuidade delitiva onde não existe violência ou ameaça praticada pelo infrator. Tá ok, pessoal? Galera, dito isso, vem a parte principal da continuidade delitiva, né? O mote da continuidade delitiva, que é a forma como a pena vai ser aplicada, que é o que realmente se traduz em um benefício ali para o agente. E o artigo 71, na parte final, ele vai dizer para a gente o seguinte, no caso dessa continuidade delitiva genérica. Quando o agente, então, mediante mais de uma conduta, pratica diversos crimes da mesma espécie que são considerados continuidade um dos outros, o juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai pegar a maior pena. Se todas as penas forem iguais, ele vai pegar uma só. Se eu tiver diversas penas, por exemplo, são 5 condutas. Para uma conduta eu tenho uma pena de 2 anos, para outra de 3 anos, para outra de 2 anos e meio, para outra de 2 anos, para outra de 1 ano e meio. Ele pega a pena de 3 anos. Então, primeiro ponto, ele vai identificar a maior pena, assim como ele faz o concurso formal, que a gente já estudou. Na segunda etapa, ele vai pegar essa maior pena e ele vai aumentar, assim como ocorre também no concurso formal, ou seja, aplica o mesmo sistema de exasperação. O que muda, no entanto, é o quanto de aumento que ele pode aplicar. Né? Pelo artigo 71, o juiz ele aplica um aumento que vai de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Percebam, portanto, que é maior do que o aumento previsto no concurso formal, onde o aumento ele vai de 1/6 até metade. Então, na continuidade delitiva, o juiz pode aumentar essa pena maior, ele vai selecionar a pena maior, e essa pena maior será aumentada de 1/6 até 2/3. O que vai definir se o aumento será menor ou se o aumento será maior é a quantidade de condutas. Então, se o agente pratica 2, 3 condutas, ele tem um menor aumento ali de 1/6. Se o agente pratica 20 condutas, ele pratica aquela conduta 20 vezes seguidas, ele tem um aumento maior de 2/3. O que vai definir o tanto de aumento é a quantidade de condutas. Beleza, pessoal? Esse vídeo a gente para por aqui, porque o tempo está acabando. E aí, no próximo vídeo, eu volto explicando a continuidade delitiva específica. Tá? Um abraço.